Davi era um homem que jejuava bastante. Quando a gente vê, depois que ele pecou, a consequência do pecado, o filho dele morreu, o filho dele com Batseba. Mas antes de morrer, ele ficou muito doente, essa criança. E enquanto essa criança ficou doente, está escrito que Davi se recusou a comer. E ele ficou num jejum muito prolongado pela vida dessa criança. Só que quando essa criança morreu, ele não mudou Deus. Eu lembrei porque você falou, o jejum não muda Deus. Ele não mudou a decisão de Deus, que foi a consequência do pecado dele. Verdade. Então, ele não mudou Deus. E ele entendeu isso. Porque a intenção de Davi era mudar a decisão de Deus. E ele viu que ele não mudou a decisão. Quando ele recebeu a notícia de que o filho morreu, aí ele falou, ele chorou, é lógico, e aí ele pediu pão. Aí quem estava ao redor dele perguntou para ele, mas peraí, enquanto o seu filho estava doente, você jejuou. Agora que ele morreu, você pediu para comer? Porque quando a pessoa morre, você fica tão triste que você não quer comer, né? E ele falou assim, não, enquanto ele era vivo, eu podia fazer alguma coisa. O meu jejum valeria para alguma coisa. Mas agora que ele está morto, o meu jejum não vale de nada. É nesse termo que ele falou. Ele falou, não, então essa é a decisão de Deus. Ele aceitou a soberania de Deus. E Deus, lógico que Deus perdoou Davi, Deus deu uma chance de recomeço para Davi. Mas só estou mostrando que Davi era um homem de oração, adoração, paixão pela palavra. E por isso que Deus disse, né? Eu encontrei um homem segundo o meu coração, que é guerra, Davi. Né? Homem de guerra, homem de palavra mesmo. Ele sabia, ele falava, ele recitava a palavra, tanto que e uma sensibilidade absurda. Essa sensibilidade é aguçada no jejum. A gente recebe uma sensibilidade extra na hora em que está jejuando. Depende do jejum. Tem jejum que Deus nem aceita. E quem fala no assunto não é só Isaías 58 que o Jonas vai ler, mas é Jesus. Porque o fariseu, ele jejuava muito, o fariseu. Ele jejuava 3 vezes por semana. A gente jejua uma vez e quase morre, né? Ou uma vez que eu digo assim, ninguém aqui jejua 3 vezes por semana, a não ser que esteja dentro de um propósito. Mas estou falando do tempo todo. Eles é o tempo todo, a vida toda. Só que era um jejum para mostrar para os outros que estava jejuando. E Jesus falou, isso não vale nada. Você fica aparecendo aí querendo ficar abatido, mostrando para todo mundo que você... Na verdade, ele queria mostrar, olha, é a mesma coisa que eu aparecesse aqui abatida no podcast. Isso. E eu falasse assim, olha, o jejum de hoje foi violento. Estou há 3 dias. Foi violento. Estou há 3 dias jejuando. Eu estou, olha, mais do que a rainha Esther. Eu estou no 4º dia do meu jejum. E eu começasse a me vangloriar. Jejum é do secreto, é entre você e Deus. Ele falou isso. Ele falou, lá, quando você estiver jejuando, lava o rosto. E não deixa ninguém nem saber que você está jejuando. Isso é entre você e Deus. Eu acho que ajuda bastante se nós trouxermos agora umas poucas experiências. Eu posso trazer 2. O meu preparador físico, olha que uma... já há 6 anos, 7, ele estava noivo, né? E ele dizia para mim que ele tinha se convertido ali com a gente, mas que a noiva não se convertia de jeito nenhum e ele sentia que era muito difícil, que ela era uma pedra no sapato da vida espiritual dele. E um dia ele chegou para mim e disse, pastor, eu estou desistindo deste noivado. Eu não me caso com a fulana, não vou me casar com ela sem ela se converter. Aí eu falei assim, vamos fazer uma coisa então, vamos entrar em jejum nós 2, pela conversão dela, e entramos em jejum. Só que antes de entrar ele virou para mim e disse, pode ser 2 semanas? Eu falei, eu faço uma, tu faz 2. Né? Foi bom. Então ele fez as 2 semanas. Gente, no último dia do jejum, da 2ª semana dele, ela chegou para mim chorando e falou assim, o senhor pode fazer um gabinete comigo e com o Rafa? Sim, posso. Fui fazer o gabinete com eles 2, ela teve uma conversão maravilhosa, se prostrou chorando, foi uma coisa linda, linda, linda. E o outro exemplo foi um amigo também, um filho espiritual, que queria comprar uma casa
E só que essa casa era também um centro, né, de trabalho de macumba, né? E ele gostou tanto da casa, ele ficou enfeitiçado pela casa, essa foi a verdade. E ele não aceitava e ficava em cima de mim o tempo todo, me ligava para o trabalho e dizia, posso ir aí almoçar contigo? Eu sabia o que que era, porque ele queria que eu dissesse, vai, compra. Ele precisava dessa palavra. E foi também com o jejum. Na última instância, quando não dava mais, eu não tinha argumento, eu falei para ele, vamos entrar em jejum. Vamos entrar em jejum. Gente, 2 dias de jejum. Não chegou nem uma semana. Esses 2 acordaram de madrugada com tanta revelação de Deus sobre a casa. E desistiram ali super felizes porque viram que não era. E a conclusão foi que Deus deu uma outra casa para eles maravilhosa. Então, o jejum, ele, como a gente falou, os casos que você falou, o primeiro caso, o que o jejum fez? Enfraqueceu o reino das trevas. Sim. E abriu o entendimento dela. É bíblico. Exatamente. O que está escrito? Exatamente. Iluminar, porque essa é uma oração. Você quer que uma pessoa tenha a experiência com Cristo? Ora o que está escrito em Efésios capítulo 1, que o Senhor ilumine os olhos do entendimento daquela pessoa. Amém. Porque Amém. O nosso inimigo cega o entendimento. Então, o que é cegar o entendimento? Bloqueia a mente. Ele bloqueia, simplesmente ele bloqueia a mente. Agora, o segundo caso, nós começamos a ter, quando a gente jejua, a nossa mente fica mais conectada com o reino espiritual, com Deus. Então, você entende o que está no coração de Deus. E ali eles entenderam qual era a vontade de Deus. Não, vai e compra essa casa? Não, não compra essa casa. E como Deus falou em voz audível, não, Deus deu experiência com sonho, Deus pode dar a paz que excede todo entendimento, porque a paz é o árbitro do nosso coração. Então, a paz é uma resposta também. E a falta de paz é uma resposta. Não queira buscar uma voz, mas busque entendimento, discernimento. Mas falando do Novo Testamento, Jesus ele tocou num assunto. E ele falou assim, eles estavam passando, Jesus e os discípulos, por um campo, e os seus discípulos começaram a comer. E ali, esse assunto foi sobre o sábado. Mas em outra ocasião, porque como os fariseus jejuavam muito, eles viam por observação, porque quando eles subiam para Jerusalém, eles eram muito observados. E eles viam que os discípulos de Jesus não jejuavam. Então vieram fazer essa pergunta para Jesus. Olha, os seus discípulos não jejuam, tipo acusação. Já foram falar para Jesus. Eles não são espirituais, eles não jejuam. Aí Jesus falou algo, uma informação para a gente que serve para nós hoje. Não, enquanto o noivo estiver com eles, e eu estou aqui, enquanto eu estou aqui, a minha presença é suficiente. Eu sou a glória, eu sou a proteção, eu sou o entendimento, eu sou o discernimento. Então, tudo que a gente está falando aqui, Jesus estava com eles, em pessoa. Então, Jesus falou, por enquanto o noivo está aqui, eles não precisam jejuar. Mas quando o noivo não estiver, aí é Jesus dizendo que é necessário jejum. Verdade. Então, eu estou falando, quem está dizendo que é necessário jejum? Porque, como eu mostrei, 3 jejuns sobrenaturais. Comecei o podcast falando disso. Depois eu mostrei um no Antigo Testamento de Esther. Aí eu poderia mostrar de reis avivalistas que jejuaram também. Falei de Davi, não é? Nós falamos aqui de Davi que jejuou. Aí você pode jogar, mas tudo isso é no Antigo Testamento. Agora, porque existe agora, todo mundo coloca a graça barata, né? Não, nós estamos no tempo da graça, não precisa jejuar. Mas peraí, Jesus diz que sim, que quando o noivo fosse embora, seria necessário jejuar. Então eu ouço Jesus, eu não ouço o que está na moda, eu não ouço a opinião das pessoas. Sempre que eu tenho uma dúvida, eu sempre vou ouvir Jesus e eu aconselho você a fazer a mesma coisa. Então Jesus disse, sim, ele falou 2 vezes muito específico sobre jejum. Tem demônio que tem caça de demônio que só com jejum e oração, e depois sobre os seus discípulos. Por enquanto eles não precisam, mas quando o noivo for embora, eles vão precisar jejuar. E o que mais a igreja primitiva fez foi orar e jejuar. O que mais eles fizeram? Tudo que eles não fizeram em 3 anos andando com Jesus,
eles fizeram durante o mover da igreja primitiva. A gente vai encontrar eles orando e jejuando o tempo todo. A gente vai ver Paulo jejuando, a gente vai ver Pedro, João, todos orando e jejuando.